Mas outra semana, ainda com cara de baiacu. Gente, nunca tive alergia. Primeira vez. Loucura, né? Loucura. E a gente vai falar de marketing cultural de novo, tá? Bora pra introdução. Você acha que marketing é só saber o melhor horário de postar? Errado. Marketing é entender o mundo antes de tentar vender algo para ele. As marcas que sobrevivem não são as que têm o melhor produto, são as que entendem como pensamos, sentimos e desejamos. Uhul! Com essa introdução eu me apresento. Bem-vindo ao canal Brit. Eu sou Mariana de Brito, sou professora de marketing aplicado em tempo real. Como? Na Degelo. A Degelo é uma minissérie que eu estou produzindo que fala sobre assuntos pesados. O link tá aqui na descrição. Vão lá assistir e aqui você aprende marketing comigo. Ok? Trazendo essa introdução belíssima para vocês, impactante. Quem que eu usei de referência para esse bonito? Douglas Holt, né? Que fala sobre o brand cultural, né? Marcas icônicas se tornam símbolos culturais quando contam histórias que ressoam com os dilemas coletivos do seu tempo. A gente falou isso semana passada, a gente já vem falando sobre marketing cultural. É de mega importância a gente falar de cultura. Ainda mais quando você quer que seu produto ele não fique só no Brasil. E outra, Brasil é multicultural. Não ferra. Você quer um lugar mais diverso, é o nosso próprio país. O que a gente fala em São Paulo não é o que a gente fala em Minas Gerais. O que a gente fala de Mato Grosso do Sul não é o que a gente fala em Salvador. Entendeu? E o nosso produto ele vai conversar com quem? Do nosso próprio país. E com quem de fora? Né? Quando a gente fala de que a marca, né? Ela entende o que a gente pensa, ela entende o que sente, ela entende o que a gente quer. E ela mesma monta um próprio vocabulário sobre esses sentimentos e vende. É o que a Beyoncé fez, gente. É o que a Beyoncé vem fazendo. A Beyoncé, ela fez. Ela vendeu a própria dor. Ela vende a própria... quando eu falo a própria dor, gente, meço minhas palavras, né? Mas ela vende esse faltar. Não somente que recoa sobre ela, mas o que ressoa sobre a sociedade que escuta seu próprio álbum, sobre as mulheres que escutam seu álbum, sobre a representatividade de homens e mulheres e crianças que ouvem seu próprio álbum, e da qual ela também talvez sentiu falta lá na sua infância. Lembra que a marca ela passa sobre mim para fazer conectividade com o outro? Marketing cultural. Quando a Beyoncé, por exemplo, ela resolve cantar country, que veio da onde? Que veio dela. Que tem aquele filme, que é com o Jordan lá, belíssimo, que tem uma frase que fala que os brancos gostam da música, mas não gostam de quem o fazem, de quem o tocam. A gente tá falando de um recorte social norte-americano que se apresenta de forma velada no Brasil também. Entendeu? Então a gente tá falando sobre isso. Que não é só o produto de entrar num show, mas é de falar, é de ressoar, de representar. Por exemplo, com a Bridget, não é só ligar uma câmera e vomitar coisas, mas sobre criar conexões, criar resoluções práticas ou não práticas para aquilo, criar uma representatividade sobre aquele pequeno grupo que seja. Não imenso como o da Beyoncé, mas daquele pequeno grupo que se identifica, que se sente aliviado, que não somente ele tá naquele mundo, que não somente ele sente o que sente, e que agora ele é representado, existe alguém falando sobre ele, agora ele comenta, ele interage, entendeu? Então as marcas, então a gente cria símbolos culturais, né? É o cabelo, é o ventilador, é a bolsa, é o emblema, é a capinha de celular. Eu vou criando símbolos para que me tornem característicos sobre aquilo. E é muito que eu quero fazer com os meus wallpapers. Que comprem, gente, tá barato. E vocês vão participar da comunidade. Isso aí, ó. Do nada, você tá no busão, você vê alguém com o mesmo wallpaper que você. Ali você já começa um bate-papo. Olha que legal. Passando
O que é cultura no marketing? Vamos lá, gente, vamos falar sobre isso. O que é cultura no marketing? Então, cultura não é só arte ou tradição. Também é, mas não só. É tudo que a gente acredita, consome, compartilha e repete. Nossa, eu esqueci muito de o nome desse palestrante que eu vi no Instagram, que ele fala sobre a cultura na forma que nos alimentamos. Porque, por exemplo, ele explicou, o sorvete se torna uma refeição em alguns outros países. No Brasil, se torna sobremesa. A pizza é uma refeição na Itália, na França. No Brasil, se torna um lanche. O sanduíche com pasta de amendoim e geleia nos Estados Unidos e um suquinho é um almoço. No Brasil, é um snack, gente. Aquilo, olha, a gente nem se torna um almoço pra gente. É inadmissível aquilo ser um almoço. E ele apresentava nessa palestra, ai, gente, de uma forma linda e super bem articulada. Eu esqueci o nome dele, mas se eu encontrar, eu vou deixar ele nos comentários aqui pra vocês. De como ele fala que a alimentação, ela é um ritual cultural. A forma que a gente se alimenta é um ritual. Ele é cultural. No Brasil, Mato Grosso do Sul, churrasco. Bahia, esses lugares, pescaria. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, eu acredito que seja muito mais os fast foods, a comida rápida. Dentro do nosso país, da maneira multicultural que a gente tem, a forma multicultural de alimentação que a gente tem, e dos horários, gente. E é muito interessante quando ele traz isso. E quando a gente fala sobre cultura que é marketing. Porque como que eu vou oferecer, por exemplo, como que eu ofereço uma pasta de amendoim para o brasileiro, falando que isso pode ser consumido no almoço? Vai dar certo? Não vai ter a mesma eficácia que vai ter nos Estados Unidos. A quantidade, por exemplo, comer miojo. Comer miojo no Japão, na Coreia do Sul, é muito normal como almoço, como janta, né? Ele se torna um prato principal ali, né? Se torna um dos pratos principais. No Brasil, se eu comer miojo, eu preciso fazer comida de gente isso aí preguiçosa, gente. É uma coisinha pra forrar o estômago. Porque nós é o arroz e feijão, né? É o nosso beabá. Diferente de outros países que vêm pra cá, né? Gente, vocês comem todo dia arroz e feijão? É a mesma coisa que chegar pro japonês, você come todo dia miojo? É muito interessante quando a gente fala isso, quando a gente vai criando essas diferenças. E aquilo é no que a gente consome, no que a gente compartilha, no que a gente repete, né? O diálogo, a forma como nos vestimos, a forma como nos comunicamos e etc. Uma referência, né? Que para Henry Jenks, que fala da cultura de convergência, ele fala que hoje os consumidores não apenas observam a cultura, elas absorvem a cultura. De novo, errei, volta. Ele fala que hoje os consumidores não apenas absorvem cultura, eles a criam. Vou mandar de novo para vocês. Hoje os consumidores, eu sou consumidora, vocês são consumidores também, não apenas absorvem a cultura, o que está ao nosso redor, eles a criam. Como a gente cria vestuário, modo de falar, modo de se maquiar, a forma de se comunicar, né? E isso muda tudo quando a gente fala em marketing. Você não vende mais só um produto. Que eu acredito naquela escala que a gente começa com um produto, mas depois a gente dá um salto para começar a falar sobre mais humano, pra gente criar mais essas estratégias. Você oferece um símbolo cultural. Exemplo, uma camiseta bege, uma camiseta branca. Um exemplo, uma camiseta branca, normalzona. Mas se ela tiver o símbolo da Supreme, ela já se torna R$550. Já é justamente para um público, fala com o público. Você veste ela porque você quer ser pertencente a esse grupo, você quer conversar com esse grupo. Então, é sempre o social, é uma coisa social. De onde eu quero estar, o que eu quero representar. E quando a gente coloca isso dentro do marketing, novamente sendo muito redundante, é muito importante vocês entenderem onde vocês estão.
Com quem que a gente tá falando? Com quem eu quero chamar atenção? Com quem que eu vou criar esse vocabulário? Com quem que eu tô criando essas experiências? É muito simples. É muito simples pra gente estar conversando aqui agora. E depois que eu fiz um roteiro. É muito mais simples quando a gente pensa sobre isso. É porque é o que eu consumo, né? Eu gosto muito de The Gazette, que é uma banda de metal rock. Metal rock, que é aquela gritaria. O que me conecta a eles, uma banda japonesa, gente, da PQP, que eu vi lá no YouTube e gostei desde 2017 no Stay Together, que infelizmente a gente perdeu o hater, com Deus. Mas o que me conecta com eles é justamente as letras. E qual que é a simbologia deles, né? Que é justamente o artístico. Eles trabalham muito com o artístico kawaii, né? Com a androgenia, eu gosto muito da androgenia, lembro do Tokyo Hotel, no começo da sua carreira, hoje não muito, né, eles se afastaram muito daquilo, eles estão em outra pegada, eles estão em outra coisa, mas muito Tokyo Hotel, eu gosto disso, então isso me captura. Então, hoje eu já sou de uma comunidade do rock metal, gosto muito também de uma banda recente, quando falo recente, saiu da bolha, né, que é o Bad Womans. E eles têm uma característica muito forte, que é trazer até o futurismo, né? O futurismo. É incrível, eles trazem o futurismo na música, eles trazem o futurismo no seu brand, o futurismo na forma que eles se vestem, na forma que eles transmitem as mensagens dele. E é muito isso hoje, porque você queria um código social. Então, o Bad Womans hoje não é só uma banda de rock de menininhos bonitinhos. Não, a gente fala sobre esse mundo tecnológico e como eles podem nos destruir, como eles quebram com as nossas relações, e como I am the king, I not sell myself for the industry, something like that. E são essas coisas que vão criando os símbolos pra gente fazer parte dessas comunidades. Quando a gente fala da Rihanna, que agora é uma mulher bilionária, que tá aí na sua terceira gravidez belíssima, que o Asper Rock passou pelo que passou, olha que carreira magnífica, não fez money só com a música, olha a representatividade, o empoderamento que ela traz, a feminilidade que ela traz para uma geração inteira, para uma geração nova que tá vendo, né? Então é aquilo. Eu preciso criar um código cultural nesse meu produto. Eu crio um código cultural nesse meu serviço. Qual que é o meu código cultural com vocês aqui na Bridge? É a educação de marketing. É a educação de marketing estratégico com vocês. E a gente cria isso com amor. A gente cria isso com humor. A gente cria isso de uma forma leve. Mas nunca de uma forma da profundidade de um Pires. Né? Eu sempre tento trazer coisas profundas no meu tempo aqui pra vocês, porque isso aqui não é uma graduação, vamos lá, mas que isso cria uma comunidade e que sacia uma sede das quais vocês têm já, né? De trazer os erros, de trazer uma acessibilidade, de trazer uma responsabilidade, etc, né? Então, a cultura no marketing ela é justamente isso, trazer essas características que a gente tem no nosso ambiente, do nosso cenário, das nossas pessoas e trazer para dentro do nosso produto ou do nosso serviço. Marcas como mitologias modernas. Marcas como mitologias modernas. A Nike não vende tênis. Ela vende superação, luta, heroísmo. Eu nem vou me estender isso. Nem vou me estender isso. Não vou me estender isso. A Marca da Vitória, que é um livro do Phil Knight, minha obsessão não era o calçado, era obsessão por propósito. A gente fala muito que o seu talento não supera a obsessão. E é nisso que é apresentado nesse livro, né? Que a obsessão era o propósito de te dar aquele tênis. O propósito é propósito.
propósito de dar sobre aquele tênis, ele ia ser muito mais do que isso, né? O propósito, por exemplo, da Red Bull, o propósito desse trabalho da Beyoncé que ela tá fazendo agora, né? De representatividade, dela mesma como artista, não ficar somente numa caixa. Eu vou estar na caixa dos meus ancestrais, porque eles trouxeram esse ritmo e é por eles que eu canto, é por eles que eu represento. Que também vai ter seus altos e baixos, vão ter suas críticas sobre, né? Quando a gente fala da... Eu adoro a Omo, né? Porque sujar deixa feliz, faz feliz, eu esqueci. Aonde você fala, não, a sua criança, ela brinca, ela pula, ela no branco, mas lavou com Omo, vai dar tudo certo. Não é somente a aplicação técnica daquilo, né? Mas a aplicação dela emocional. Então você pode brincar com seu filho. Então eu posso cantar country. Então eu posso fazer uma comunidade de superação, né? Marcas hoje são nossos deuses modernos. Elas oferecem identidade, valores e pertencimento. Gente, por que eu tô falando tanto do show da Beyoncé? As pessoas, elas fazem desfile, né? Um tipo de desfile, um tipo de desfile é pra ver quem tem a roupa mais legal a roupa mais legal daquele evento, daquele show. Então é que eu ofereço identidade, eu ofereço comunidade, eu ofereço pertencimento. Então a Omo são de mães que brincam, que são lindas e que a roupa vai ser branca, né? A Nike são de pessoas que correm, que se auto performam, que tem grandes desafios e a Nike ajudam elas nesse desafio, né? O Storenomics, né, fala que o storytelling é o principal ponte entre o produto e a cultura. Sim, porque eu falo com pessoas, né? Eu não vou me estender de novo isso, porque a gente fala com pessoas e a gente fala como essas pessoas elas estão no dia a dia, como elas se manifestam no dia a dia, né? Se você não contar uma história, sua marca morre como um produto genérico. Porque é a história que ela vai trazer a diferenciação, né? Só um minuto, galera. Voltando, gente. Porque tô com meu dog aqui. Liga aí, ó, meu pedido bonito. É aquilo. O que vai nos diferenciar do mercado vai ser nossa história. E vai ser nossa história que vai fazer pontes com outras pessoas. E que essas pessoas vão dar uma importância para nós por ter essa conectividade e vão se criar grupos que posteriormente vão consumir, não só porque o produto é bom ou o produto resolve o meu problema, que também é um dos princípios, mas que ela me ouça e me traga representatividade nesse mundo tão vasto, né? Então a gente pula para cultura de consumo e como ela nos impacta, né? E como ela me impacta também. Martin Lindstrom, a gente já falou desse senhor aqui e do livro dele, então vamos ficar atento. Ele mostra que decisões de compra são 85% emocionais. A razão vem depois como justificativa. Eu faço muito isso, mas eu sou na parte mais de alimento. Faço muito isso. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito cosméticos. Eu dei uma freada, mas eu consumo muito cosméticos. Ah, mas por que não? É só mais um, né? Gente, eu trabalho tanto, por que não? Né? E existe uma justificativa emocional sobre isso, né? Porque eu sempre tive muita espinha. Tá vendo? Eu sempre tive muita espinha. Isso sempre me incomodou. Então existe o emocional, né? Porque o prático é, gente, faz um laser, termina e parou. Mas todo aquele processo de passar o creme, de comprar, é uma coisa que me satisfaz. Então, a nossa história, como ela toca o emocional dos nossos clientes, e vai ser esse tocar o emocional que vai fazer eles se tornar nossos clientes e comprar da gente. Porque é essa a nossa diferenciação no mercado. É o storytelling. É como a gente abraça essas pessoas e como a gente cria pontes com essas pessoas. Pontes de identificação. Tá tendo muito redundante as coisas aqui. E a cultura, ela entra justamente nisso,
Porque o que eu falo em São Paulo, eu não falo em Minas Gerais. O que eu falo em Minas Gerais, por muitas vezes, eu não falo em São Paulo. E se você quer ser uma marca uma marca que conversa com mais lugares, você vai precisar se atentar a isso. Porque nem sempre o que se consome muito em Mato Grosso do Sul vai ser o que se consome em São Paulo. Né? E quando a gente fala de uma marca, que é o que eu espero que vocês desejam fazer, e expandir nacionalmente, vai ter que ser uma coisa que vocês pensam. E não somente por uma expansão nacional, mas já uma expansão do próprio território de vocês. Porque vai existir uma linguagem própria do grupo de vocês. Vai existir uma necessidade de conectividade do próprio grupo de vocês neste começo, que é neste começo que eu tô tendo com vocês. Entendeu? A lógica de consumo, então, ela fala que os estudos com ressonância magnética mostraram que o cérebro responde emocionalmente a marcas como se fossem pessoas. Então, a Chanel é uma pessoa. Quando a gente fala, isso aqui é neuromarketing, tá, gente? Esses estudos de neuromarketing a gente faz, onde não que não se acredita, mas a gente entende que existe um freio das pessoas, um freio moral, quando a gente faz pesquisas, né, pesquisas faladas, etc. E na ressonância magnética não tem como você mentir, porque vai existir pontos que vão se acender no seu cérebro. Então, não teria como você mentir sobre isso, né? E são estudos e são pesquisas caras. Eu acredito que a gente falou um pouquinho de neuromarketing em algum vídeo anterior, que ainda não é uma tecnologia acessível para todas as empresas. São acessíveis para quem, gente? Nike, Amazon, Procter & Gamble, eu acho que talvez Ambev, que são empresas bilionárias que têm dinheiro para investir nisso, que investem nessas pesquisas. Eu acredito que existem empresas também que fazem essas pesquisas, que você terceiriza isso, né? Quem não queria? Quem não queria? Então a gente entende, se o nosso público, eu preciso mexer no emocional delas, porque nesse emocional eu crio conectividade, elas ficam por longos períodos comigo, vai ser nessa conectividade, criando essa identidade com elas, que vai ser onde eu vou conseguir ofertar um produto ou um serviço para elas que elas vão comprar. Porque a compra delas vai ser feita 99% sobre como a gente fez esse link emocional com elas. Não na razão. A razão vai ser o último acesso. A razão ela vai ser justamente para justificar. Mas a compra ela vai ser feita nesse emocional. Por isso que a gente vê muitas empresas hoje investindo pesado, desde pequenas a grandes a médias, no storytelling. Porque eu preciso fisgar o emocional desse meu cliente, desse meu potencial cliente ou do meu cliente que já tá. Eu preciso captar isso dele. Eu preciso fazer essa ponte com ele. O que também é muito difícil. Porque não é só uma empresa que está pensando nisso, são várias. Poxa, Mário, mas como que eu aplico esse emocional com a minha equipe? Histórias também. De como você chegou nesse lugar, de como você tem importância nesse lugar, e como você estando nesse lugar, você vai conseguir que todos da equipe cheguem a este local. E quando você chegar neste local, o agradecimento vai ser para todo mundo, não vai ser só para você. Por isso aquelas festas aquelas festas de final do ano, a liderança ela tem que enfatizar que aquele movimento de conquistar aquela vitória não foi somente o movimento dela, mas foi o movimento de uma equipe no dia após dia, de micro ações para chegar nessa ação grandona. É aquilo, a gente também tem que criar conexões com as pessoas, né? No nosso círculo pessoal, a gente faz isso a todo momento. E no nosso trabalho, a gente também vai ter que fazer isso. Ok? Então, o consumo virou linguagem. É problemático esse assunto? É problemático. A gente pode falar sobre isso? A gente pode. Né? É a nossa diferenciação hoje. É a nossa diferenciação hoje. Então, exemplos que a gente traz aqui para vocês. A Apple, minimalismo mais status silencioso. Esse negócio de status silencioso é o que a moda tá tentando voltar quando ela entra no conservadorismo. Não vai ser eu que vou trabalhar isso com vocês, mas senhorita Bira trabalha isso com vocês.
Tem outros criadores de conteúdo, mas é ela que me vem máximo na minha mente agora. Balenciaga, disrupção, mas ironia fashion, rebeldia, né? A Bridget, inteligência aplicada, mas irreverência estética. É o que a gente apresentou aqui para vocês. A Degelo, dor, mais metáfora emocional, né? Porque é o preto e no branco ali, etc. Quando a gente fala de... Eu vou trazer casos reais aqui pra vocês, porque é importante, né? A gente trazer casos, né? A fila do pau. A gente tem a Nike, que vai misturar essa cultura aplicada nas marcas. A Nike Just Do It, como um chamado à ação individual e coletivo. A gente tem o K-pop, que é um exemplo de soft power ali que a gente tem, que é um exemplo de marketing que cria fandoms com narrativas, estéticas, danças e rituais. E aquilo é você... Nossa, o K-pop, eles criam um mundo à parte. Todas as marcas hoje, elas criam um mundo à parte, para onde você se desloca. O K-pop é esse mundo lúdico, né? Que é assim, é de uma beleza estonteante, é do feminismo, de uma performance do feminino deslumbrante, né? Que também vai ter seus pontos negativos aqui, mas a gente não vai adentrar isso. A gente tem a Bridget. Na Bridget, eu não ensino só a estratégia, eu mostro como essas estratégias vivem na cultura real, que a gente está aplicando agora. O canal. Tudo nasce de observar o comportamento e traduzir isso em algo aplicável. Todas a gente está trazendo aqui. A Degelo, ela é uma metáfora. Fala com quem carrega trauma e ainda faz rir. Porque o humor, ele é muito característico do povo brasileiro, né? O deixa a vida me levar. Não é de todos os cantos do Brasil, mas ele vive nas nossas entrelinhas. Essa fusão entre vulnerabilidade e estética forte não é só arte, é posicionamento cultural, ok? Cultura, quer dizer, o ser humano, né, e como ele anda neste meio, ele é o que a gente vai precisar estudar, tá? Para qualquer tipo de estratégia, para você vender um chiclete para vender um carro, ok? O vídeo tá ficando muito grande, então a gente vai encerrar o dessa semana. Então, você chegou até aqui, parabéns novamente, que eu falo demais. Tento passar, né, os conhecimentos de forma rápida para vocês. O marketing do futuro, então, não é sobre vender mais. É sobre fazer parte da conversa. Pertencer. Se a sua marca não tem história, estética e contexto, ela vai desaparecer. Mas se você entende a cultura, você pode moldá-la. Moldar para você entrar nela, tá? Porque quem muda essa cultura é a massa também. E como a gente também faz, né? Tem isso. Então aquilo, gente, comenta aqui qual marca aqui pra você é cultura viva. Comenta, curte, compartilha, tá? E se você quiser aprender a criar uma, né? Vem comigo aqui na Bridget. Ok, galera? Beijo, tchau. Vai ter o segundo vídeo da semana, né? Que a gente vai falar mais. É isso, beijo, galera. Garotada linda. É garotada linda.